Sabe o que acontece quando o Bill Gates tem uma péssima semana? Nós aqui temos uma ótima semana. Infelizmente, parece que o tio Bill ainda não anda muito seguro assim se comparado com aquele cara de sorriso cínico que respondeu à repórter Judy Woodruff da PBS numa entrevista. Ele falou: bom, ele tá morto, falando sobre o Jeffrey Epstein, né? Ele foi perguntado se ele tinha, o que ele tinha aprendido com relação ao episódio em que ele se relacionava com o Jeffrey Epstein. Ele falou: bom, ele tá morto. E como assim, gente? Como assim? Bom, ele tá morto. Que diabo de resposta foi aquela? Há quem diga que foi um ato falho. E há quem diga que foi uma ameaça pública a outros interessados em fuçar na vida dele. De qualquer forma, essa semana não foi boa para o tio Bill. E, como eu disse, nós estamos felizes com isso. É sobre essa semana dele que nós vamos conversar em 3, 2, 1. SDB Flash. Muito bem, tem algumas pessoas no mundo que eu confesso que são para mim desprezíveis, profundamente desprezíveis. No 0 a 10 eu valorizo o 0, sabe? E uma delas é o Bill Gates. Seu saindo da bolha não gosta de bilionários, então ele é comunista. Não, não é isso. Existe uma lista de bilionários enorme por aí fora. Pega lá a lista dos 500 mais para se pesquisar. Vários deles fazem negócios escusos, outros tantos colocam uma grana preta em cima das plataformas woke, por exemplo. Mas nem por isso essas pessoas geram em mim a repulsa física que eu tenho quando eu vejo a cara do Bill Gates. Você consegue ouvir 20 minutos de um discurso do Lula, assim, pacificamente? Não, né? Então, esse é o sentimento que eu tenho pelo Bill Gates. O Bill Gates, em algum momento, definiu com a fortuna dele que ele poderia influir nos destinos da Terra. Basicamente é isso. E ele deve realmente se achar uma pessoa especial. O que, evidentemente, ele não é. Ele é só mais um maluco, né? Mais um malucão, um prepotente com muito dinheiro, poder, entre vários outros que já passaram aqui pela Terra. Então ele não é muito diferente de outros malucos com muito poder. O Gates, por exemplo, foi um dos malucos de pedra que bancou um estudo da Universidade de Harvard para espargir carbonato de cálcio. Tipo pó de giz junto à atmosfera lá do Ártico, né, para bloquear o Sol e assim esfriar o mundo, acabando, aspas, com o aquecimento global. Mas sabe o que é mais interessante dessa história? É que o experimento não foi para frente não porque a comunidade global ficou furiosa, que ele queria mudar o clima do mundo com os planos imbecis dele e proibiu eventualmente ele fazer esses testes usando toda a população do mundo como cobaia, como ele gosta de fazer, por sinal. Mas é que o plano dele não foi para frente porque grupos indígenas do norte da Escandinávia, onde a ação ia ser feita, chiaram e ganharam apoio dos ambientalistas. E só foi por isso que a coisa parou. Ou seja, agradeça então a algum nativo daquela região lá da Escandinávia, talvez o cara chame Ande, alguma coisa assim, por eventualmente hoje não estar usando o cobertor nas pernas enquanto toma chá quente na beira do mar em Fortaleza, porque os experimentos do Bill Gates deram errado, como muito do que ele se propõe a fazer dá errado, desde que lançou aquela porcaria do Windows. Bom, mas para ser honesto com vocês, o Gates não é o único bilionário com essa ideia de bloquear o Sol, tá? Anteriormente, o George Soros também aventou essa ideia. E, portanto, a gente pode confirmar que as intenções não são boas, né? Pois bem. Mas vamos dividir aqui as más notícias da semana do tio Bill em duas partes. A primeira é que ele foi flagrado pelo New York Times fazendo uma doação de 50 milhões de dólares para a campanha da Kamala Harris. 50 milhões. Não é tanto dinheiro para ele, mas é muito dinheiro para a campanha. E eu digo que ele é flagrado por quê? Porque ele ia entrar com essa grana escondido, mas alguém dedurou o movimento. E isso que dá a ser um crápula, porque você sempre encontra alguém que te odeia. A primeira razão que me veio à mente, ou à mente de todo mundo, na verdade, para essa doação, é o processo de fritura em que ele vem passando por suas ligações com Jeffrey Epstein. Isso faz muito sentido para que ele prefira a vitória de Kamala Harris, né? Porque é no círculo democrata que está havendo o maior estrago e, principalmente, será o maior estrago caso a lista de, aspas, clientes do Epstein seja divulgada. E sim, caso o Trump venha ganhar, as chances de liberação da lista são muito grandes, tá? Enquanto no caso da vitória de Harris, a coisa vai para o fundo do poço em definitivo. Isso vocês podem ter certeza.
Deixa eu fazer um parênteses aqui. Se tiver curiosidade, vai lá no Google agora. Joga a expressão Jeffrey Epstein, tá? No Google mesmo. E clica lá naquela guia para mostrar só imagens. Eu aposto com você que uma das primeiras imagens que vai aparecer do Epstein é ao lado do Trump. Você pode testar, tá? Apesar de não haver nenhum elo significativo entre o Epstein e Trump, eles se conhecem, obviamente, é o velho truque da imagem junto, tá? Que é jogado pela essa porcaria woke também, chamada Google, para tentar deixar as coisas no 0 a 0, sabe como é que é? Para as pessoas pensarem, o Trump também está envolvido com Epstein, melhor a gente não falar mais isso. Essa é a jogada tradicional. E aí você fica pensando, por que o Google tenta defender o Epstein com uma jogadinha manjada dessa, né? Então, tem coisa aí também? Mas enfim, nada que não se estranhe do caráter dos aspas progressistas do Google também. Mas vamos lá, o Gates ficou amiguinho do Epstein por muito tempo, um tempo bastante razoável, e certamente deve ter recebido alguns favorzinhos deles. Mais tarde, aparentemente, o Epstein teria chantageado, né, o Gates por um suposto romance com uma jogadora de bridge, obviamente muito mais nova que ele, chamada Mila Antonova. E deixa eu ler um trechinho aqui, um trecho rápido, de uma matéria do The Guardian de um ano atrás sobre isso, tá? Vou botar aspas aqui. De acordo com documentos revisados pelo Journal, do Wall Street, Antonova queria estabelecer negócios de tutoriais de bridge online e estava tentando garantir fundos, dinheiro. Por meio de Boris Nikolic, um conselheiro próximo de Gates, Antonova foi apresentada a Epstein para ajudá-la a levantar fundos para sua iniciativa, que buscava promover o bridge criando tutoriais de qualidade para iniciantes e jogadores avançados, relatou o Journal. Então, gente, esse Boris Nikolic era conselheiro do Gates e ele que apresentou ela ao Epstein. E ela acabou virando o amante do Gates. Interessante, né? Ou antes, na verdade. Então, guarda esse nome aí, Boris Nikolic, tá? Mas as relações do Epstein com o Bill Gates não param por aí, tá? O Gates, além de ter confessado ter tido encontros com Epstein, e a mulher dele, do Gates, se separou dele, segundo ela mesma, entre outras razões, por causa desse relacionamento entre os dois, tá? Um outro nome ligado ao Gates aparece nessa bagunça, que é o do bilionário chamado Reid Hoffman, citado na entrevista do Elon Musk com Tucker Carlson. O Hoffman foi o cofundador e CEO do LinkedIn, empresa que mais tarde foi adquirida pela Microsoft do Bill Gates, tá? Então, tá todo mundo junto. Nessa entrevista, o Elon Musk disse que o Hoffman pode estar preocupado com a divulgação da lista de clientes do Epstein. E aí você sabe o que isso significa. Mas tem um outro ponto interessante nessa história. 2 dias antes da morte do Epstein, ele mudou o testamento dele com a criação de um trust que ficaria com seus bens, mas ele não definiu exatamente quais as atribuições do trust. E para gerir esse fundo, ele indicou 2 advogados. E caso esses advogados não tivessem disponibilidades para a tarefa, ele indicou como gestor o Boris Nikolic, o consultor científico do Bill Gates. E aí, quando esse Boris Nikolic foi procurado para falar a respeito, ele falou que estava surpreso com essa história e que ele não se interessava em ser gestor do trust do Epstein. E é engraçado, né? Porque você vai imaginar que você vai mudar o seu testamento e deixar indicado um nome de um cara que teoricamente não conhece você e que teoricamente nem se interessa por isso. Me parece bem improvável. Pois é, mas o Gates pareceu aliviado lá na entrevista no final de tudo isso. Afinal de contas, como diz ele, o Epstein está morto, né? Mas vamos ser bem diretos, o Bill Gates está todo enrolado nessa história e certamente ele e o seu entorno, como por exemplo o citado lá, o Reid Hoffman, vão preferir a Kamala Harris, porque ela vai enterrar esse assunto de vez. E aí a sua doação para ela seria porque ele teria benefício, mas ele gostaria que fosse secreta e, infelizmente, vazou, tá? A doação se deu pela Future Forward, que está associada a toda uma malha de porcarias de non-profits e de ONGs, vamos chamar assim de esquerda da pior espécie, que são exatamente aquelas sobre o que a gente fala no nosso e-book de ONGs, tá?
Todo da mesma turma de sempre. Eu só fico curioso em saber quem quis queimar o filme dele contando essa história, que ele doou, que no final teve que dar uma desculpa, né? Ele falou, não, eu ia doar, mas eu doei porque eu fiquei preocupado com a questão relacionada à saúde, temas de saúde no governo Trump, né? Ah, tá. A gente tá levando a sério, viu, Bill? Não liga, não. Muito bem, e aí vem a segunda má notícia da semana. Bill Gates é indiciado na Holanda em um processo movido por 7 vítimas de efeitos colaterais das vacinas contra a Covid-19. E é só notícia boa. É um processo, gente, quase eu fico emocionado quando vejo uma coisa dessa. É um processo que é até difícil de acreditar que foi em frente, porque as vítimas, essas 7 vítimas, literalmente eles alegam que Bill Gates e outros, inclusive o Mark Rutte, que era o ex-primeiro-ministro da Holanda, que hoje é secretário-geral da OTAN, crápula, eles estavam, por meio das vacinas, colocando em prática o projeto do Grande Reset. É isso mesmo que vocês ouviram. Um juiz ouviu isso, essas acusações, essas alegações, e achou razoável para seguir em frente o processo. Olha que coisa maravilhosa, nunca imaginei que eu vi um troço desse. A defesa de Gates alegou que ele não era cidadão holandês, logo a corte local não poderia processar, mas o seu argumento foi negado e por causa disso ele ainda teve que pagar as custas dessa parte do processo por ter recorrido à decisão do juiz. E aí a parte interessante é que em andando o caso, né, se isso for em frente, o Bill Gates vai ter que responder presencialmente lá na corte holandesa, na sua participação no processo, e isso pode acarretar que outras partes ligadas a ele acabem sendo adicionadas ao processo também, por exemplo, executivos da indústria farmacêutica, sei lá, OMS e até membros do Fórum Econômico Mundial. Olha que coisa bacana se for para frente esse troço. Basicamente, os acusadores apontam a participação de Gates como culpado pela situação negativa da saúde que eles atravessam, que não é dúvida nenhuma. Aliás, dos 7, é tão ruim a situação de saúde que dos 7 que iniciaram o processo, um inclusive morreu, tá? Isso porque ele, o Bill Gates, por ser influente e pelas suas opiniões públicas, influenciou diretamente nas decisões do governo local holandês e mentiu sobre características das vacinas, por exemplo, que a vacina interrompia a transmissão, que não interrompe, que os vacinados não ficariam doentes, o que de fato é mentira, e que os vacinados não iriam morrer, que também é mentira. E aí, para provar essa influência, os acusadores têm inúmeros vídeos em que ele, o Bill Gates, vende as maravilhas da vacinação contra a Covid, que em última análise convenceu o governo holandês e eles mesmos a tomarem a vacina, tá? E que eles teriam uma vida mais saudável do que se não tomasse. E o resultado tá aí, eles estão mais doentes. Certamente é um material fácil de coletar esses vídeos. O Gates, durante toda a pandemia, foi alçado à posição de especialista, né? Lembra disso? Enquanto os especialistas de verdade eram calados pela imprensa como negacionistas, tá? Cientistas negacionistas e bilionários são especialistas. Bem estranho esse mundo, né? Pois então o Gates e sua fábrica de dinheirinho bancou muitos projetos voltados ao jornalismo e à imprensa, bolsas, etc., durante a pandemia, que acabou sendo retribuído o favor pela imprensa, dando destaque às suas opiniões relevantes de vendedor de sistema operacional de PC, né? Bom, ele apareceu e agora está sendo cobrado por isso na justiça. Enfim, depois de anos bolando planos aí para interferir na vida de cada cidadão do planeta, Bill Gates agora pode eventualmente ser exposto em 2 das suas características muito particulares na sua existência. Talvez aqui, eu vou repetir, talvez gostar de mocinhas e, claro, colocar seus negócios, sua fortuna e sua certeza de ser um ser humano muito especial acima de todos, acima da vida, acima da saúde do resto da humanidade. Se um desses 2 casos pegar, eu já me dou satisfeito, tá? Se eu visse esse cara sentado na frente de um juiz e quem sabe o dia, deixa eu sonhar, vai gente, atrás das grades, ia dar muito mais certeza às pessoas de que ainda tem salvação a nossa humanidade. Pensa bem, Trump sendo eleito vai ter 2 dos maiores arqui-inimigos aí do Gates em seu governo, que é o Elon Musk e o Robert Kennedy Jr. No mínimo, a eleição de Trump também vai gerar um péssimo 2025 para o Bill Gates, tá? E isso é ótimo. Ufa, é isso aí. A gente não vai deixar de fazer o nosso jabá.
pede para vocês não esquecerem do nosso Pix, tá? 10 milhões de reais, pingado não é seco. Ou também a gente vai pedir para você dar uma passadinha na nossa loja para dar uma olhada no nosso e-book, tá? Não é o nosso último livro impresso, o nosso último e-book, que é o ONG, Conheça Seus Novos Donos. E algumas dessas ONGs mencionadas hoje no programa e outras relacionadas a esses casos aí que nós estamos falando, estão lá, sim senhor, tá? Pois o Bill Gates está muito bem documentado, inclusive, nesse book, tá? Na verdade, ele está mal documentado, porque o papel dele nunca é bom, né? Ele não fica bom em nenhuma foto, principalmente nas fotos de corpo inteiro. Beleza? Então vamos lá. Peço para entrar na loja nossa, lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. É isso aí, pessoal. Flash SDB acabou. Fique em paz. Saindo da bolha.